Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Bruno Barbieri e nesse último final de semana aconteceu o Mr. Olímpia Brasil e houve muita discordância dos resultados, né? Principalmente na categoria Classic Physique. E eu vou comentar um pouco disso hoje, principalmente do atleta Júlio Balestrin. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que você vai ver poucos canais comentando sobre isso, né? Não concordando com o resultado do Júlio Balestrin ter ficado em quarto lugar. Por dois motivos, né? Primeiro que as pessoas vão tomar hate, o Júlio Balestrin e os atletas da Max Titânio têm muitos fãs, e quando a gente discorda dos resultados, acaba não concordando com os atletas da Max Titânio, acaba sofrendo muito hate. E segundo que os maiores influenciadores do fisiculturismo estão na Max Titânio hoje, e não concordar com eles pode gerar um desconforto entre o youtuber com a marca, né? Com os influenciadores. Isso pode fechar algumas portas futuramente. Então o youtuber não vai querer ter algum problema com esses influenciadores. Bom, vamos falar do campeonato propriamente dito. Esses 5 atletas são 5 primeiros colocados da Classic Physique. O primeiro da esquerda para a direita ficou em 5º lugar e o Júlio Balestrin, que é o logo em seguida, ficou em 4º lugar. Bom, quando a gente olha esses 5 atletas, vocês conseguem perceber que 4 deles são bem similares e tem um que é bem diferente. Vocês conseguem ver que 4 deles têm a cintura bem fina, tem as costas bem largas, nesse duplo bíceps de frente, tem as pernas com bastante volume, né? A coxa com quadríceps bem volumoso, e tem um que não tem esses atributos, né? Que é o Júlio Balestrin. Então você vê que ele tem bastante cortes, né? O condicionamento dele está muito bom. A gente vê que ele é o menor em relação ao volume nas coxas. A gente vê que o quadríceps dele, embora tenha cortes ali, a gente não consegue ver muito volume. Nessa pose, a cintura dele tá fina, mas a gente consegue ver que tem alguma distensão abdominal ali. O latíssimo do dorso, né, a grande dorsal, não está muito bem desenvolvida, né? Então a gente não consegue ver o V-shape. Então a gente consegue ver claramente que ele é um atleta que não deveria estar nesse top 5, pelo menos nessa pose de frente, né? Sem contar que ele está muito escuro, né? Passaram 2 demãos, parece que, de tinta nele, então isso já prejudica ele. Já nessa outra pose a gente consegue ver que o Júlio Balestrin está muito bem condicionado, a gente consegue ver os cortes no posterior de coxa dele, mas a gente percebe que a coxa dele é a menor de todos ali, né? A gente vê que o posterior de coxa dele está muito pequeno, que o quadríceps, o vasto lateral, não tem muito desenvolvimento. Então, em termos de volume na coxa ali, ele está bem para trás dos outros atletas. Em relação ao peitoral, está fibrando ali o peitoral esquerdo dele, mas a gente vê que falta um pouco de volume, né? Os outros atletas têm o peitoral muito mais cheio, principalmente o primeiro colocado e o 5º colocado, né? O que ficou depois do Júlio Balestrin. Já nas poses de costas, que é uma pose muito forte do Júlio, ele tem bastante densidade nas costas. A gente percebe também que o cara que ficou em 5º lugar não tem as costas tão para trás assim. É umas costas muito bem desenvolvidas, tem bastante desenho nas costas, bem mais larga que o do Júlio. Não tem a profundidade, né, no trapézio, ali no meio das costas como o do Júlio, mas de forma geral, essa pose, esse atleta da 5ª colocação está maior do que o Júlio, né? Não tem condicionamento igual ao do Júlio, a gente consegue ver o glúteo do Júlio fibrando. O físico do 5º colocado está muito mais harmônico do que do Júlio. Na pose de frente a gente consegue perceber como o abdômen do Júlio está protuso, né? Ele deve ter tentado fazer muito carb up e acabou ficando com essa distensão abdominal. Essas imagens são da finais, né? Nas prévias estava muito pior a barriga dele. Ele também estava suando bastante, estava perdendo bastante líquido, estava todo manchado. Eu preferi pegar das finais porque é o que ele tá com o físico melhor, né? Pra ninguém ficar questionando que eu estou usando as fotos das prévias. Porque pra mim, ele tava bem pior nas prévias, e isso é até um pouco estranho, né? Porque como alguém consegue ir mal nas prévias e quando chega nas finais consegue subir tantas posições assim, né? Porque pra mim o Júlio nas prévias ele tava lá pra 7ª, 8ª colocação. E agora ele já subiu para disputar o top 5. Nessa pose a gente consegue ver, ó, as costas dele não abrem, né, em nenhuma pose. Todos os atletas têm as costas muito abertas, né, o latíssimo no dorso, cintura fina, bastante volume nas coxas. De novo, você olha todos os atletas, quem está bem destoante aí é o Júlio Balestrin. Todos os outros são muito similares. E aí até fica a questão, como que o primeiro, segundo e terceiro colocados
são bem parecidos, e o quarto não é parecido com os 3 primeiros, e o quinto é parecido com os 3 primeiros. Né? Não faz muito sentido. Se existe um padrão ou o que eles estão querendo, não faz sentido do nada mudar a posição do quarto colocado e o quinto volta a ser como eles querem. Parece que os juízes têm uma preferência em selecionar alguns tipos de atletas que não se encaixa no padrão. E sem contar com a falta de volume, que eu disse no quadríceps, nas costas, é a simetria que o Júlio tem na perna direita com a perna esquerda. O Júlio já sofreu um rompimento acho que foi na coxa direita, que ele teve que fazer até uma cirurgia, e isso causou uma grande assimetria no vasto medial e no vasto lateral dele. Então a gente consegue perceber que a coxa direita dele parece que tem alguns retalhos, né? E é menor do que a da coxa esquerda. E isso teria que fazer ele perder pontos, independente de qual foi o motivo que tem essa simetria nas coxas. Até esse cara que tá na direita dele aí tem um físico muito mais clássico do que o Júlio. A gente consegue ver a cintura fina do cara, as costas largas, os ombros largos, bem mais simétrico, não tá tão condicionado, não tem tanto volume nas coxas, os cortes, mas de forma geral, para mim, se eu fosse escolher esse cara que tá na direita na foto, né, na esquerda do Júlio, tá muito mais classic physique do que o Júlio. Enfim, então, só resumindo, não concordo com esses resultados. Eu tenho certeza que se fosse um outro atleta que tivesse com o mesmo físico do Júlio Balestrin, tivesse fazendo as poses como ele estava fazendo nas prévias e chegasse a transpirar como ele estava transpirando, manchando toda a tinta, esse atleta não tinha ficado nem entre os 9 primeiros colocados. Ele teria sido jogado lá para trás e nem teria sido chamado nos confrontos. Enfim, então parece que tem algum favoritismo aí dentro da categoria. Isso é até meio ruim, porque agora parece tendo apostas no fisiculturismo, não no Brasil, são sites de aposta no exterior, mas aí fica complicado, porque sim, esportes que têm um objetivo como fazer gol, fazer cesta, fazer algum tipo de ponto, que é muito mais objetivo. A gente já vê aquelas teorias da conspiração, de que o juiz foi comprado, tem uma treta com a aposta. Imagina um esporte que é totalmente subjetivo, em que cada campeonato o juiz pode ter uma preferência de algum atleta. Bom, mudando agora para os outros atletas, eu não vou falar muito do Renato Cariani, porque ele não pegou uma posição muito boa, embora ele chegou com um físico bem melhor do que eu imaginava que ele fosse chegar, porque ele tá com alguns problemas na coxa, não podia treinar a perna, então é natural que ele tenha perdido volume. As pernas dele era o músculo mais forte que ele tinha, mas de forma geral ele acabou chegando com um físico um pouco melhor do que eu imaginava, mas ele não pegou uma posição muito boa. O Felipe Franco, que é um atleta da Men's Physique, ele é um atleta que ele já queria competir na Classic Physique, ele veio apenas mais para fazer um guest pose do que competir de fato. Ele veio mais para tentar chamar mais público, para trazer mais visibilidade para o campeonato. O que a gente pode perceber aqui é que ele está com gordura, está com bastante água sobre a pele, então a intenção dele não era competir de fato. E comparando o Felipe Franco com o Júlio Balestrin e o Renato Cariani, a gente consegue perceber o quanto a cintura pélvica do Felipe Franco é fina e quanto a cintura escapular dele é muito larga. As dorsais dele vão bem para frente, ele tem bastante ombro. A coxa o pessoal fica brincando, né, zoando com ele que ele tem coxa de salsicha, mas cara, é muito melhor do que eu estava imaginando que ele fosse chegar. Ele tem bastante cortes ali. Se ele treinasse um pouco mais e chegasse mais condicionado, a gente conseguiria ver cortes bem profundos. Tem uma panturrilha razoável. De frente, se ele continuasse treinando e ganhasse um pouco mais de densidade muscular, melhorasse também os músculos do abdômen, do oblíquo, porque ele não treina, eu acho que de frente ele ficaria muito bem competitivo. No duplo bíceps de frente a gente consegue ver que os braços do Felipe Franco são muito bons, precisaria de um pouco mais de antebraço. A gente não consegue ver muitos gomos do abdômen, porque ele está com gordura, está com retenção. Tem um pouco de corte ali na coxa, mas a gente consegue ver que o desenho do quadríceps, né, do vasto lateral ali, do vasto medial, são músculos que tem um desenho bonito no Felipe Franco, mas falta cortes, né? Falta um pouco mais de desenvolvimento. De lado a gente consegue ver o quão a caixa torácica dele é bem grande, até para competir com o Siban nessa pose. Novamente, falta cortes, falta desenvolvimento, precisa ganhar um pouco mais de ombro, mas eu acho que se ele se dedicasse bastante a essa categoria, ele teria grandes possibilidades de consagrar
talvez campeão ou talvez um top 3 no Classic Physique em alguns anos. De costas a gente vê que falta bastante desenho, um pouco de maturidade. Como tem gordura ali na região da subescapular, acaba atrapalhando da gente ver o desenho das costas dele. O posterior de coxa tá liso, né? Não tem nada ali. É um músculo que ele não deve focar tanto assim. O glúteo também, muito pouco desenvolvido. Não tem definição, porque ele tá com uma camada de gordura, tá retido. Enfim, mas ele tem um físico muito bom, tem um grande potencial. Mas acho que a gente não vai ver de novo o Felipe na Classic Physique e nem em grandes colocações da Men's Physique, porque ele está se dedicando mais na política agora. Se ele realmente estivesse se dedicando pro Olímpia, ele não teria subido nesse campeonato. E eu não sei se ele perdeu um pouco o interesse no fisiculturismo. Na política ele não vai ganhar tanto dinheiro assim. Ele ganharia muito mais dinheiro, muito mais visibilidade no fisiculturismo, mas ele está com outros interesses agora, né? Tem que respeitar. Enfim, basicamente é isso. Se você concorda ou não, deixa nos comentários aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela curtida e até a próxima.